Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de perícia na fase de cumprimento de sentença. Na aula passada, o que eu expliquei para vocês? Eu expliquei como que seria o procedimento inicial, né? Como que seria aquela fase inicial do processo, onde o seu Barriga, né, estava ajuizando uma ação de cobrança contra o seu Madruga. Isso aqui tudo é só para você entender o funcionamento do processo de ponta a ponta, para você entender por que você está sendo nomeado na fase de cumprimento de sentença, o que é essa fase de cumprimento de sentença, o que você deve fazer e o que você não deve fazer nessa fase de cumprimento de sentença, né? Então, na aula anterior, nós falamos sobre o ajuizamento da ação, ver se ela cumpriu os requisitos do 319 a 321, do 330 até o 332, ver se ela cumpria esse negócio. Eu falei para você que normalmente as revisionais bancárias estão ficando travancadas lá no 332, e aí, agora eu quero falar para você sobre a formação do processo mesmo em si, né? Então, aqui são duas opções: ou o primeiro juiz, ele não faz o julgamento antecipado do caso, ou a petição inicial está correta, tá? Então, se a petição inicial, se ela preencher os requisitos definidos na legislação, o juiz vai mandar citar o réu. Após essa citação, é formado o que a gente chama de relação triangular do processo, que eu tenho o autor, eu tenho o juiz e eu tenho o réu. E aí eu tenho formada a relação triangular do processo. Com a citação, acontecem duas possibilidades aí que são imediatas. Primeiro, haver uma audiência de conciliação e julgamento, ou segundo, a resposta do réu. Não precisará ter audiência de conciliação e julgamento se o autor falar na petição inicial que não quer ter audiência de conciliação e mediação. Com a citação, se formam aí, eu acho que eu errei alguma coisa aqui para trás, aí eu vou cortar esse pedacinho aqui, tá? Com a citação, aí existem duas possibilidades que são imediatas. Primeiro, a audiência de conciliação e mediação, ou a resposta do réu, né, a contestação do réu. Não haverá a audiência de conciliação e mediação, lá nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, se o autor, na petição inicial, ele já apresentar, falar o seguinte: não, eu não quero participar de audiência de conciliação e mediação. E se o réu também fizer a mesma coisa, e se o direito não admitir, né, transação, autocomposição. Na verdade, o CPC fala que é assim. O CPC fala, olha, se o autor, na petição inicial, já indicar que não quer fazer audiência de conciliação e mediação, e o réu também, antes dele apresentar a própria contestação ou reconvenção, ele falar que também não quer participar de audiência de conciliação e mediação, não vai haver audiência de conciliação e mediação. Agora, o que a gente tem visto na prática? Na prática, mesmo quando o autor fala que não quer e o réu também fala que não quer, o juiz marca essa audiência de conciliação e mediação. É importante lembrar. Então, o Código de Processo Civil, ele fala que se o autor não quiser a audiência de conciliação e o réu também não quiser a audiência de conciliação, não vai acontecer essa audiência de conciliação. Agora, o que a gente tem visto na prática não é exatamente isso, não. Às vezes, mesmo que o autor já manifestou seu desinteresse na audiência de conciliação, o réu também manifestou seu desinteresse na audiência de conciliação, o juiz marca a audiência de conciliação. Edilson, então, se eu falei que não quero, o juiz marcou porque quis, eu posso simplesmente não aparecer lá. Não, você vai ter que ir do mesmo jeito. Por quê? Porque não participar vai te gerar uma multinha aí, né? Ato atentatório à dignidade da justiça. Então, fica atento, esses são detalhezinhos, né? Que é importante você ficar atento a isso aí. Se houver um acordo, na audiência de conciliação e mediação, pode acontecer um acordo ali. A audiência de conciliação e mediação não é feita pelo juiz, é feita por um mediador, por um conciliador que presta serviço para o tribunal. Se isso acontecer, se houver ali vamos acertar, foi feita a conciliação ali, o que vai acontecer? Esse acordo ele vai ter que ser homologado pelo juízo e, caso esse acordo seja cumprido, vai haver o trânsito em julgado, que é o que a gente chama de julgamento conforme o estado do processo. Então, vai ter o trânsito em julgado se houver, sim, o acordo entre as partes. Nesse caso, né, o seu Madruga finalmente, ele pagou o aluguel, e se ele resolveu pagar o aluguel, aí, gente, é importante você saber que não é apenas a promessa, tem que haver o cumprimento da conciliação, do acordo que foi feito ali. Então, havendo o acordo e ele sendo cumprido, esse acordo vai ser homologado, o juiz vai fazer, é uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, consequentemente, aquele processo já acabou, houve trânsito em julgado para aquele processo. Caso
a audiência de conciliação não tem acordo, né? Caso não tenha audiência de conciliação ou que não tenha acordo, é porque eu ouvi dizer que o seu Madruga está desempregado, faz um tempo aí, ele não está tendo dinheiro para fazer acordo, coisa nenhuma. Então, se não tiver esse acordo, é o momento da resposta do réu. E a resposta do réu pode ser uma contestação ou uma reconvenção. Às vezes, você, como perito, vai pegar um processo e você vai estar lá esperando, nossa, depois da petição inicial, vai ter a citação do réu e aí vai ter a contestação. E aí aparece uma reconvenção. O que é essa tal da reconvenção? Na reconvenção, é o réu falando que, na verdade, é o autor que deveria estar sendo demandado judicialmente e ele faz uma pretensão contra o autor, ele manifesta uma pretensão contra o autor. Claro, essa pretensão, né, tem que ser relacionada ao mesmo objeto da ação ou tem que ser o fundamento da defesa feita pelo réu. Mas é possível, sim, que o réu, no processo, faça uma reconvenção, ou seja, falando, na verdade, não sou eu que estou devendo. Imagina a situação, o seu Madruga vira e fala, na verdade, não sou eu que estou devendo para o seu Barriga, na verdade, é o seu Barriga que está me devendo. Por quê? Porque eu vendi um carro para o seu Barriga e ficou combinado que ia bater no aluguel e ele não está fazendo um abatimento no aluguel e por aí vai, entendeu? Então, pode acontecer, sim, essa reconvenção. Mas o mais comum é haver a contestação. Então, apresentada a petição inicial, vai ter a contestação. Na contestação, o que o réu vai fazer? Ele vai contar a sua versão dos fatos, vai contestar um a um todas as alegações feitas pelo autor. É importante você saber que o réu tem que contestar uma a uma todas as alegações feitas pelo autor e vai trazer as provas necessárias para provar que aquilo que ele está falando, aquilo que o autor está falando é mentira e aquilo que ele está falando é verdade. E, além disso, ele vai indicar quais as provas ele pretende produzir, inclusive a perícia, né? Perícia é um meio de prova existente no processo, consequentemente o réu vai falar, não, ó, o autor, na verdade, ele está mentindo, consequentemente eu quero uma perícia para mostrar que eu estou certo nesse determinado processo. É importante eu contar uma coisa para você aqui, que aqui é o momento que o réu deve trazer todas as provas e alegações que pretende fazer, sob pena de preclusão. O que é preclusão? Perda do direito de uma faculdade processual. Então, ele perdeu a faculdade processual, ele perde o direito de trazer esses documentos em outros momentos. Aí disso, não é exatamente assim que acontece, porque o juiz não pode ficar extinguindo, não tem sentido também ficar extinguindo todo o processo simplesmente porque o réu não cumpriu com uma parte. Aí depois o juiz vai resolver isso lá no despacho saneador. Mas é importante que você saiba que é na contestação que o réu deveria trazer todos os documentos, fazer todas as alegações que ele acredita ser verdadeiras e trazer todos os documentos que vão embasar aquelas alegações que ele está fazendo. O próximo ato processual é a tal da réplica, né? Réplica do autor, que geralmente é uma resposta à contestação apresentada pelo réu e a manifestação sobre os documentos que o réu anexou. É importante falar o seguinte, olha, na petição inicial, o autor ele vai apresentar todos os argumentos que ele acredita que são verdadeiros para ele e trazer todos os documentos que ele acredita que sejam suficientes para ancorar aquelas alegações. Na contestação, o réu vai refutar aqueles argumentos e vai apresentar, aí no caso, ele vai apresentar outros documentos, né? Vai refutar aquelas alegações e vai apresentar outros documentos. Aqui é que está o bicho da goiaba. Por quê? Porque ele apresentou outros documentos. Se o autor não pudesse fazer a réplica e se o autor não pudesse apresentar outros documentos agora, nesse momento, e se não pudesse se manifestar sobre esses documentos, consequentemente isso prejudicaria a ampla defesa. Então, existe sim a possibilidade de réplica, e a réplica é a resposta do autor quanto aos documentos, é a manifestação que o autor tem quanto aos documentos que foram juntados pelo réu naquele determinado processo. Então, é o momento que o autor vai impugnar os documentos apresentados pelo réu no processo. É importante eu falar isso aqui de novo, né, que a manifestação acerca dos documentos acostados do processo deve ser feita pelo réu na contestação. Então, na contestação, o réu, ele contesta todos, ele faz a impugnação, né, ele rechaça todos os documentos que foram apresentados pelo autor na inicial, e na réplica, o autor tem o direito de impugnar, de fazer sua manifestação contra os documentos trazidos pelo réu na contestação. Então, feito isso, né, o autor apresentou a petição inicial, o réu apresentou a contestação ou a reconvenção e o autor apresentou a réplica, que é um direito do autor apresentar essa réplica, tá? Agora é o momento do juiz fazer o que a gente chama de saneamento do processo. E nesse momento aqui de saneamento do processo, se o juiz entender que existem provas suficientes para o seu convencimento, ele já pode fazer o julgamento conforme o estado do processo. Então, ele vai ali observar e falar, não, já tem
todas as informações suficientes para que eu julgue esse determinado processo e eu vou fazer o julgamento conforme o estado do processo. É importante que tenha acontecido, em muitos casos aí de novo na revisional bancária, que o advogado solicita a perícia e alega que existe, por exemplo, capitalização num determinado processo que não deveria acontecer, e o juiz fala o seguinte: não, isso aqui é puramente questão de direito. E aí a gente tem súmula do STJ falando o seguinte: não é questão de direito, é questão de fato. Se capitalização é questão de fato, o juiz tem sim que aceitar a perícia. A perícia tem que ser feita. Por quê? Porque essa perícia tem que ser feita em primeiro grau, ela não pode ser feita em segundo grau, nem pode ser feita lá no STJ, que é apenas recursal. A gente tem a súmula 7 do STJ, né, que veda o reexame de provas lá pelo STJ. Então, a prova tem que ser feita em primeiro grau para ela poder ser reexaminada em segundo grau, em Tribunal de Justiça. Esse material faz parte de um material maior chamado Comunidade de Perícia Bancária. Se você tiver interesse em fazer a aquisição, participar dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo tem um link para você participar também da Comunidade de Perícia Bancária. Nós temos aula toda segunda-feira, essa aula é transmitida pelo YouTube e fica disponível para os alunos lá dentro da comunidade.